Olá, tudo bem? Eu sou Márcio Farias e eu espero que todos vocês estejam bem, quando vocês estiverem, aonde vocês estiverem, que essa reflexão proposta alcance você e o seu coração. Bem, eu queria compartilhar um pensamento, uma proposta de pensamento hoje com vocês, de algo que foi tema de uma conversa no domingo passado. Bem, eu chego à conclusão que viver implica responsabilidade. A existência, ela implica responsabilidade. A existência humana implica respostas. Gosto da expressão responsabilidade, que significa a prerrogativa de dar respostas. Logo, a existir exige de nós respostas. Existir na vida, existir nas relações, existir no âmbito profissional exige e exigirá respostas. Logo, eu penso também que viver pressupõe riscos, porque nem sempre a gente consegue desfrutar de tudo aquilo que a gente deseja viver. O princípio da causalidade ele é inexorável, ou seja, aquilo que você planta nem sempre o que você colhe. Obviamente, se a gente está falando de fruto, toda semente dá fruto segundo a sua espécie. Mas a gente vivendo nem sempre tudo que você coloca na terra, nem sempre tudo que você planta é o que você colhe. Às vezes a gente planta vento, resultado, colhe tempestade. É risco, enfrentar os riscos, responder aos riscos, responder diante das adversidades, das circunstâncias contingenciais. Isso é viver, isso é existir. Entretanto, eu percebo que muitas pessoas sobrevivem ao invés de viver. A vida é viver e não subsistir, não sobreviver. E quando a gente sobrevive na vida? Quando a gente não dá respostas certas, quando a gente não sabe respostas certas. Caramba, eu não sei respostas certas, e aí eu deixo assim e vou conduzindo para ver aonde vai dar. Não, eu vou atrás de respostas diferentes. E eu sempre digo isso, que a gente não vai somente atrás de respostas, a gente aprende a fazer perguntas diferentes. Porque são as perguntas diferentes que a gente faz, que faz a gente raciocinar com critérios diferentes, com perspectivas diferentes, e faz então a gente ter uma visão maior, uma visão macro, uma visão ampla a respeito daquele problema, daquela situação. A vida é respostas. A vida é resposta. Quem não responde certo se frustra. Quem não responde certo entra em crises existenciais. Quem não responde certo, e eu digo responder certo, não é somente aquilo que você se propõe, porque às vezes você está numa trilha onde está indo tudo bem, você está obedecendo todas as regras, mas você lida com o outro, e às vezes o outro está perdido e te leva para uma via, se você não tomar cuidado, para uma via de perdas, uma via de confusão junto com ele. Se você não souber responder a isso, é complicado. E viver olhando por uma perspectiva evangélica cristã, viver é propósito. E obviamente que propósito é muito mais do que fazer coisas. Propósito é viver uma vida, porque a vida que a gente recebeu em Deus não é uma vida para fazer coisas, mas é uma vida para ser alguém. Deus, Jesus, quando morreu na cruz por nós, Ele não nos deu uma vida para que tivéssemos obrigações. Ele nos deu uma vida para ser vivida, e a vida para ser vivida é a vida segundo a imagem, segundo a semelhança de Deus. Quando eu olho o propósito nas Escrituras Sagradas, normalmente o propósito está ligado a tarefas, a execuções, a atividades. Por exemplo,
Jonas foi chamado para um propósito. Jonas foi chamado para poder pregar para o povo de Nínive. Quando eu observo a vida de João Batista, por exemplo, João Batista foi um homem que ele teve como função de sua vida batizar pessoas e preparar o caminho para o Messias. Quando eu olho para Paulo, a gente vê a missão, o objetivo, o propósito da vida de Paulo. Mas a minha pergunta é: e depois que o propósito acaba, depois que a missão acaba, depois que a missão acaba, o que resta? Bem, resta a vida. E o que fazer para responder à vida depois que uma missão acaba? Bem, a vida segue. A vida continua vivendo. Se eu sou casado, eu continuo com a minha família. Se eu trabalho, eu continuo trabalhando. Se eu me responsabilizo com uma atividade, eu tenho que responder corretamente àquela atividade proposta. Ou seja, a vida continua. A vida exige resposta. Mas parece que algumas pessoas, elas se perdem em meio à sobrevivência e ao caos das contingências e paralisam. Se eu assumir um casamento, eu tenho que cuidar da minha família. Se eu assumir uma família, eu tenho que cuidar da minha família. Eu tenho que trabalhar para viver, eu tenho que me sustentar, eu tenho que sustentar os meus, eu tenho que progredir, eu tenho que trabalhar, porque trabalho implica ação, trabalho implica criação, trabalho implica criatividade, e a gente não pode viver sem essas atribuições, sem essas equações. A gente não pode viver isso. E o resultado, a equação desses critérios é que ela proporciona o resultado de que se a vida ela é boa ou se a vida é ruim. Então eu chego à conclusão que é preciso ter fé para viver. E eu gosto de pensar que fé é acreditar. E acreditar é fazer acontecer. Fé é acreditar, é também acreditar. E acreditar é fazer acontecer. Porque se eu acredito que uma pessoa vale a pena, então eu vou lutar por aquela pessoa. Se eu acredito que aquela família vale a pena, se a minha família vale a pena, então eu vou lutar pela minha família. Se eu acredito que aquele emprego, que aquela vaga é boa, então eu vou percorrer os meus objetivos para poder chegar aos meus resultados desejados. Se eu digo que aquele lugar, aquele país, aquele estado, aquela cidade é um bom lugar para se viver, então eu vou lutar para que isso aconteça. Mas é comum das pessoas dizerem assim: não, aquele lugar ali não vale a pena não, aquele lugar ali não é bom não, então não perca seu tempo. E a gente então percorrer uma trajetória de respostas não baseada nos meus próprios protagonismos, mas baseado nos desejos alheios, nos desejos dos outros, na vontade do outro, na opinião do outro, é o que o outro acha. E como eu disse, eu volto a repetir, ter fé e acreditar é fazer acontecer. E você não faz acontecer se você não doar, se você não doar-se, se você não empenhar-se, se você não dedicar-se, se você não se disciplinar a fazer as mesmas coisas até que o resultado chegue. É se rebelar contra a ação contrária, é se rebelar contra a opinião contrária, é se rebelar contra a descrença, a incredulidade, dizer não, eu acredito, e fazer acontecer. Sem isso não há vida, sem isso há sobrevida. Sem isso não há os sentimentos e os desejos de conquista. Sem isso há uma relação utópica dos meus pensamentos. Sem isso é apenas uma passagem de vida enquanto eu observo os carros passando, as pessoas andando, as pessoas construindo, e os gerúndios, como eu tenho falado,
sempre fazendo parte da nossa vida. Você tá bem, fulano? Eu tô indo, tô caminhando. E quando que a gente vai chegar? Repito, ter fé é acreditar. E acreditar é fazer acontecer. Se você acredita, vai. É importante que você faça isso. Grande abraço. Até mais.